Ora viva, cá estamos em São Martinho de Sedufeita, belíssima igreja românica da cidade do Porto, que está aqui mesmo atrás de mim, e que é uma igreja a todos os títulos, especial e singular, e já vão ver porquê. Começar por dizer que o edifício que aqui vim é um edifício do final do século XI. Terá sido abençoado, sagrado, em 1087, pelo arcebispo de Braga, Dom Pedro, um grande restaurador da diocese. E se calhar a primeira questão que está na vossa cabeça é: mas por que não o bispo do Porto? Essa é a primeira questão. A diocese do Porto estava numa fase ainda de restauração, face àquele que tinha sido o período das invasões germânicas e depois da invasão muçulmana de 711, e portanto foi um período de reconfiguração eclesiástica muito importante. E é por isso, e também tendo em conta toda esta dimensão, que São Martinho de Tours é o padroeiro desta igreja. Mas ela está ligada não só a Martinho de Tours, bispo francês, o tradicional São Martinho das Vindimas, etc., mas também a São Martinho de Dume, arcebispo de Braga, que, como sabemos, foi o apóstolo dos suevos, uma figura da maior importância na Alta Idade Média daquele que virá a ser depois o território português. Sabemos que Martinho de Dume, enquanto bispo de Braga, tem também um papel relacionado com este templo. Foram feitas escavações arqueológicas que testemunham que os capitéis que foram encontrados e dos quais estamos a ver imagens desta igreja remontam para uma fundação muitíssimo antiga, das mais antigas do território português e, por consequência, também da diocese do Porto. Mas vamos à questão do cruzamento entre a lenda e a verdade, do qual afinal também se alimentam estes mitos e mentiras. São Martinho terá sido prometido pelos reis suevos num voto simples, que depois terá resultado precisamente na importância deste lugar. Sabemos que nos séculos XI e XII, efetivamente, a igreja volta a ganhar protagonismo e o edifício que vemos hoje, em toda a sua configuração, é e data dessa época. É preciso dizer que, do ponto de vista da história da arte, e segundo os estudos vários que foram feitos, tanto pelo Dr. Manuel Luís Real, antigo diretor da Casa do Infante, como pelo professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sabemos que há aqui uma grande influência, curiosamente, de Coimbra, da Sé Velha e, portanto, do românico conimbricense, que trouxe também o calcário para aqui, além do granito, que faz parte das fisionomias destas construções românicas e que conhecem um pouco por todo o país, mas no norte em particular, e que lhe dá, de facto, alguma curiosidade face a peças que encontramos muito semelhantes às que estão aqui no Museu Nacional Machado de Castro e também em outras construções conimbricenses e da cidade particularmente. O que é excepcionalmente interessante. Sobre a figura do prior da colegiada de São Martinho de Sedufeita, é preciso dizer que o seu estatuto foi enorme na cidade e na sua história. O couto que ele administrava, portanto, a área do seu domínio direto, ia daqui até Massarelos e até ao Curso do Douro. Portanto, segundo o mapa que estão a ver, que está a ser projetado, da história da cidade do Porto, era um território bastante significativo, mas é preciso dizer que, além desse domínio direto, o prior da colegiada tinha também a administração sobre paróquias que eram externas a este território. Falamos, por exemplo, de, naturalmente, Massarelos, mas também de São Cosme de Gondomar, de Santa Maria de Nogueira da Maia e de outras paróquias às quais o prior nomeava o pároco e, portanto, estava implicado também na gestão da respectiva paróquia. Será importante agora, e convido-vos a fazermos isso, espreitarmos um pouco alguns pormenores e algumas curiosidades artísticas e estilísticas deste belíssimo monumento. Venham daí!
conhecem as amigas e os amigos as características principais do estilo românico, que é um estilo que remete para a renovação espiritual do catolicismo e do cristianismo, aliás, para a reforma gregoriana e para os seus princípios. No fundo, o ano 1000 sabemos que é um período de profunda inquietação nas mentes das pessoas. O ano 1000 está relacionado com a segunda vinda de Cristo e com o Apocalipse e, portanto, tudo isso vai gerar um movimento de profunda renovação, não só espiritual, mas também arquitetónica nos templos cristãos. E é por isso que verificamos aqui mesmo por cima uma inscrição mítica que, na verdade, é de 1767, mas que tem por base uma anterior, medieva, tardo-medieva, e que remete para a fundação da Igreja pelo rei Teodomiro, ou Miro, um dos mais importantes reis suevos, e que se converte ao cristianismo. Aliás, por isso mesmo, esta dimensão mítica também da ligação à monarquia sueva. E eu queria chamar a atenção, além do portal axial em si, para os capitéis que vêm aqui atrás de mim. São capitéis onde vocês encontram motivos vegetalistas, portanto relacionados com a natureza, motivos também de cruzamento entre figuras animais, e vemos ali pássaros bonitos com fruta na boca, por exemplo, num dos capitéis, isso é muito nítido, e também uma figura humana transmutada, porque o românico é também um estilo que mexe bastante com as representações mentais e culturais da mentalidade dos povos. Vemos também, indiscutivelmente, o símbolo do cristianismo, não é? XP, Christos, em grego, e que remete exatamente para essa fundação inicial cristã ou refundação. Não há dúvida nenhuma que São Martinho de Sedufeita, como lhes dizia logo no princípio deste episódio, é uma testemunha curiosa, porque reparem, estamos hoje em pleno centro da cidade do Porto, mas é preciso dizer que este território, na época medieval e moderna, estava precisamente nos arrabaldes da cidade, não estava no centro, não é? E, portanto, não é fácil encontrarmos hoje, com um enquadramento urbano como esta igreja tem, uma igreja com estas características. Ela é monumento nacional desde 1910, foi, aliás, uma das primeiras igrejas a ter esse estatuto dentro deste contexto, e vamos ver agora também algumas imagens que vão passar sobre o restauro, o polémico restauro que lhe foi feito na época do Estado Novo. Nós sabemos que se fizeram no âmbito do duplo centenário da fundação e da restauração de Portugal, 1140-1640, que foi comemorado no ano de 1940, um conjunto de restauros, podemos dizer assim, muitos deles polémicos, e que foram publicados em boletim pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Nós estamos a ver todos esses registros e estamos a ver, reparem, o antes e o depois. Por exemplo, no interior da igreja, vejam como era o altar principal antes e depois. Foi retirada toda a talha e tudo aquilo que eram elementos considerados, digamos, fora da medievalidade primitiva do edifício. E, portanto, isto também nos faz pensar no tipo de restauro que se fez ao longo do tempo, nas concepções que nós temos hoje, baseadas na Carta de Veneza e na Carta de Atenas e em todas as convenções internacionais, e é, não há dúvida nenhuma, uma poderosa reflexão que não cabe aqui num curto espaço, mas que faremos em próximos episódios com certeza, e que nós, mais uma vez, lhes queremos agradecer esta presença, esta vossa energia connosco, os vossos comentários, e prometemos voltar no próximo episódio, aqui bem perto, com mais novidades para vocês. Muito obrigado e fiquem bem!